O Senhor falou a Moisés na tenda do encontro, no deserto do Sinai, no primeiro dia do segundo mês do segundo ano depois que os israelitas saíram do Egito. Ele disse: façam um recenseamento de toda a comunidade israelita segundo as suas famílias e clãs paternos, registrando nome por nome cada homem, um por um. Você e Arão farão a contagem deles segundo as suas divisões. Todos os homens em Israel de 20 anos para cima que possam servir no exército. Um homem de cada tribo, sendo cada um o chefe da sua família paterna, deverá ajudá-los. Estes são os nomes dos homens que deverão ajudá-los. De Ruben, Elisur, filho de Seder. De Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. De Judá, Naasson, filho de Aminadab. De Issacar, Natanael, filho de Zuar. De Zebulon, Eliabe, filho de Helom. Dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amiúde. De Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. De Benjamim, Abidã, filho de Gideone. De Dan, Aiezer, filho de Amizadai. De Azer, Pagiel, filho de Ocrã. De Gade, Eliasfaf, filho de Deuel. De Naphtali, Eira, filho de Enã. Estes foram os homens escolhidos da comunidade, os líderes das tribos dos seus antepassados. Eles eram os chefes dos clãs de Israel. Moisés e Arão tomaram esses homens cujos nomes haviam sido indicados e convocaram toda a comunidade no primeiro dia do segundo mês. O povo registrou a sua descendência segundo seus clãs e famílias, e os homens de 20 anos para cima foram listados nome por nome, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim ele os contou no deserto do Sinai. Dos descendentes de Ruben, o primogênito de Israel, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram listados nome por nome, segundo os registros dos seus clãs e famílias. O número da tribo de Ruben foi 46.500. Dos descendentes de Simeão, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram contados e listados nome por nome, segundo os registros dos seus clãs e famílias. O número da tribo de Simeão foi 59.300. Dos descendentes de Gade, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram listados nome por nome, segundo os registros dos seus clãs e famílias. O número da tribo de Gade foi 45.650. Dos descendentes de Judá, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram listados nome por nome, segundo os registros dos seus clãs e famílias. O número da tribo de Judá foi 74.600. Dos descendentes de Issacar, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram listados nome por nome, segundo os registros dos seus clãs e famílias. O número da tribo de Issacar foi 54.400. Dos descendentes de Zebulon, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram listados nome por nome, segundo os registros dos seus clãs e famílias. O número da tribo de Zebulon foi 57.400. Dos filhos de José, dos descendentes de Efraim, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram listados nome por nome, segundo os registros dos seus clãs e famílias. O número da tribo de Efraim foi 40.500. Dos descendentes de Manassés, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram listados nome por nome, segundo os registros dos seus clãs e famílias. O número da tribo de Manassés foi 32.200. Dos descendentes de Benjamim, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram listados nome por nome, segundo os registros dos seus clãs e famílias. O número da tribo de Benjamim foi 35.400. Dos descendentes de Dan, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram listados nome por nome, segundo os registros dos seus clãs e famílias.
O número da tribo de Dan foi 62.700. Dos descendentes de Aser, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram listados nome por nome, segundo os registros dos seus clãs e famílias. O número da tribo de Aser foi 41.500. Dos descendentes de Naftali, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram listados nome por nome, segundo os registros dos seus clãs e famílias. O número da tribo de Naftali foi 53.400. Estes foram os homens contados por Moisés e Arão e pelos 12 líderes de Israel, cada um representando a sua família. Todos os israelitas de 20 anos para cima que podiam servir no exército de Israel foram contados segundo as suas famílias. O total foi 603.550. A tribo ancestral dos levitas, porém, não foi contada juntamente com os outros. O Senhor havia dito a Moisés: não conte a tribo de Levi, nem a inclua no recenseamento dos demais israelitas. Em vez disso, designe os levitas para cuidarem do tabernáculo da lei da aliança, de todos os seus utensílios e de tudo o que lhe pertence. Eles transportarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, cuidarão dele e acamparão ao seu redor. Sempre que o tabernáculo tiver de ser deslocado, os levitas o desmontarão. E sempre que o tabernáculo tiver de ser armado, os levitas o farão. Qualquer outra pessoa que se aproximar dele será morta. Os israelitas montarão as suas tendas por divisões, cada um no seu próprio acampamento sob a sua bandeira. Os levitas, porém, montarão as suas tendas ao redor do tabernáculo da lei da aliança, para que a minha ira não caia sobre a comunidade israelita. Os levitas serão responsáveis pelo cuidado do tabernáculo da lei da aliança. Os israelitas fizeram tudo isso exatamente como o Senhor havia ordenado a Moisés. O Senhor disse a Moisés e a Arão: os israelitas acamparão ao redor da tenda do encontro, a certa distância dela, cada um sob a sua bandeira e com os estandartes da sua família paterna. Ao leste, na direção do nascente do sol, as divisões do acampamento de Judá acamparão sob a sua bandeira. O líder do povo de Judá é Naasson, filho de Aminadab. Sua divisão soma 74.600. A tribo de Issacar acampará ao lado deles. O líder do povo de Issacar é Natanael, filho de Zuar. Sua divisão soma 54.400. A tribo de Zebulon será a seguinte. O líder do povo de Zebulon é Eliabe, filho de Helon. Sua divisão soma 57.400. Todos os homens designados para o acampamento de Judá, segundo as suas divisões, somam 186.400. Eles partirão em primeiro lugar. Ao sul estarão as divisões do acampamento de Ruben, sob a sua bandeira. O líder do povo de Ruben é Elisur, filho de Seder. Sua divisão soma 46.500. A tribo de Simeão acampará ao lado deles. O líder do povo de Simeão é Selumiel, filho de Zurissadai. Sua divisão soma 59.300. A tribo de Gade será a seguinte. O líder do povo de Gade é Eliasaf, filho de Deuel. Sua divisão soma 45.650. Todos os homens designados para o acampamento de Ruben, segundo as suas divisões, somam 151.450. Eles partirão em segundo lugar. Depois, a tenda do encontro partirá com o acampamento dos levitas no meio dos acampamentos. Partirão na mesma ordem em que acampam, cada um no seu lugar, sob a sua bandeira. A oeste estarão as divisões do acampamento de Efraim, sob a sua bandeira. O líder do povo de Efraim é Elissama, filho de Amiúde. Sua divisão soma 40.500. A tribo de Manassés estará ao lado deles. O líder do povo de Manassés é Gamaliel, filho de Pedazur. Sua divisão soma 32.200. A tribo de Benjamim será a seguinte. O líder do povo de Benjamim é Abidã, filho de Gideone.
Sua divisão soma 35.400. Todos os homens designados para o acampamento de Efraim, segundo as suas divisões, somam 108.100. Eles partirão em terceiro lugar. Ao norte estarão as divisões do acampamento de Dan, sob a sua bandeira. O líder do povo de Dan é Aiezer, filho de Amizadai. Sua divisão soma 62.700. A tribo de Aser acampará ao lado deles. O líder do povo de Aser é Pagiel, filho de Ocrã. Sua divisão soma 41.500. A tribo de Naftali será a seguinte. O líder do povo de Naftali é Aira, filho de Enã. Sua divisão soma 53.400. Todos os homens designados para o acampamento de Dan somam 157.600. Eles partirão por último, sob as suas bandeiras. Estes são os israelitas contados segundo as suas famílias. Todos os homens nos acampamentos, segundo as suas divisões, somam 603.550. Os levitas, porém, não foram contados juntamente com os demais israelitas, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim os israelitas fizeram tudo o que o Senhor ordenou a Moisés. Foi dessa maneira que acamparam sob as suas bandeiras, e foi dessa maneira que partiram cada um com o seu clã e a sua família. Arão e Moisés foram os homens aos quais o Senhor falou no Monte Sinai. Estes eram os nomes dos filhos de Arão: Nadab, o primogênito, e Abiú, Eleazar e Itamar. Esses eram os nomes dos filhos de Arão, os sacerdotes ungidos que foram ordenados para exercer o sacerdócio. Nadab e Abiú, porém, morreram perante o Senhor quando ofereceram fogo estranho diante dele no deserto do Sinai. Eles não tiveram filhos, por isso Eleazar e Itamar exerceram o sacerdócio durante a vida do seu pai Arão. O Senhor disse a Moisés: faça com que a tribo de Levi se aproxime e apresente a Arão, o sacerdote, para que o auxiliem. Eles deverão cumprir deveres para ele e para toda a comunidade junto à tenda do encontro, realizando o trabalho do tabernáculo. Deverão cuidar de todos os utensílios da tenda do encontro, cumprindo as obrigações dos israelitas ao realizar o trabalho do tabernáculo. Entregue os levitas a Arão e a seus filhos. Eles são os israelitas que lhes são dados inteiramente. Nomeie Arão e seus filhos para exercerem o sacerdócio. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do santuário será morta. O Senhor disse ainda a Moisés: eu mesmo tomei os levitas do meio dos israelitas, em lugar de todo o primogênito macho de cada mulher israelita. Os levitas são meus, pois todo primogênito é meu. Quando feri todos os primogênitos no Egito, consagrei para mim todo primogênito em Israel, tanto de homens como de animais. Eles serão meus. Eu sou o Senhor. O Senhor disse a Moisés no deserto do Sinai: conte os levitas segundo as suas famílias e clãs paternos. Conte todo homem de 1 mês de idade para cima. Moisés os contou, conforme a palavra do Senhor lhe havia ordenado. Estes eram os nomes dos filhos de Levi: Gerson, Coat e Merari. Estes eram os nomes dos clãs gersonitas: Libni e Simei. Os clãs coatitas: Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Os clãs meraritas: Mali e Musi. Esses eram os clãs levitas, segundo as suas famílias. A Gerson pertenciam os clãs dos libnitas e dos simeitas. Esses eram os clãs gersonitas. O número de todos os homens de 1 mês de idade para cima que foram contados foi 7.500. Os clãs gersonitas deveriam acampar a oeste, atrás do tabernáculo. O líder das famílias dos gersonitas era Eliasaf, filho de Lael. Na tenda do encontro, os gersonitas eram responsáveis pelo cuidado do tabernáculo e da tenda, das suas coberturas, da cortina da entrada da tenda do encontro, das cortinas do pátio, da cortina da entrada do pátio que rodeia o tabernáculo e o altar, das cordas e de tudo que se relacionava com o seu uso. A Coate
pertenciam os clãs dos Anramitas, dos Izaritas, dos Hebronitas e dos Uzielitas. Esses eram os clãs coatitas. O número de todos os homens de 1 mês de idade para cima foi 8.600. Os coatitas eram responsáveis pelo cuidado do santuário. Os clãs coatitas deveriam acampar no lado sul do tabernáculo. O líder das famílias dos clãs coatitas era Elisafã, filho de Uziel. Eles eram responsáveis pelo cuidado da arca, da mesa, do candelabro, dos altares, dos utensílios do santuário usados no ministério, da cortina e de tudo o que se relacionava com o seu uso. O líder principal dos levitas era Eleazar, filho de Arão, o sacerdote. Ele foi nomeado sobre os que eram responsáveis pelo cuidado do santuário. A Merari pertenciam os clãs dos Malitas e dos Musitas. Esses eram os clãs Meraritas. O número de todos os homens de 1 mês de idade para cima que foram contados foi 6.200. O líder das famílias dos clãs Meraritas era Zuriel, filho de Abiail. Eles deveriam acampar no lado norte do tabernáculo. Os Meraritas foram designados para cuidar das tábuas do tabernáculo, dos seus travessões, das colunas, das bases, de todos os seus equipamentos e de tudo o que se relacionava com o seu uso, bem como das colunas do pátio ao redor, com suas bases, estacas e cordas. Moisés, Arão e seus filhos deveriam acampar a leste do tabernáculo, na direção do nascente do sol, diante da tenda do encontro. Eles eram responsáveis pelo cuidado do santuário, em favor dos israelitas. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximasse do santuário seria morta. O total dos levitas contados por ordem do Senhor por Moisés e Arão segundo os seus clãs, incluindo todo homem de 1 mês de idade para cima, foi 22.000. O Senhor disse a Moisés: conte todos os primogênitos israelitas do sexo masculino de 1 mês de idade para cima e faça uma lista com os seus nomes. Tome os levitas para mim em lugar de todos os primogênitos dos israelitas, e o gado dos levitas em lugar de todos os primogênitos do gado dos israelitas. Eu sou o Senhor. Moisés contou todos os primogênitos dos israelitas, conforme o Senhor lhe havia ordenado. O total dos primogênitos do sexo masculino de 1 mês de idade para cima, listados por nome, foi 22.273. O Senhor disse ainda a Moisés: tome os levitas em lugar de todos os primogênitos de Israel, e o gado dos levitas em lugar do gado deles. Os levitas serão meus, eu sou o Senhor. Para resgatar os 273 primogênitos israelitas que excedem o número dos levitas, cobre 5 ciclos por cada um, segundo o ciclo do santuário, que pesa 20 geras. Dê o dinheiro do resgate dos israelitas adicionais a Arão e a seus filhos. Moisés coletou o dinheiro do resgate daqueles que excediam o número dos resgatados pelos levitas. Dos primogênitos dos israelitas, ele coletou prata no peso de 1.365 ciclos, segundo o ciclo do santuário. Moisés deu o dinheiro do resgate a Arão e a seus filhos, conforme a palavra do Senhor lhe havia ordenado. O Senhor disse a Moisés e a Arão: façam um recenseamento dos coatitas, ramo dos levitas, segundo seus clãs e famílias. Contem todos os homens de 30 a 50 anos de idade que venham para servir no trabalho na tenda do encontro. Este é o trabalho dos coatitas na tenda do encontro, o cuidado das coisas santíssimas. Quando o acampamento tiver de partir, Arão e seus filhos entrarão e descerão a cortina protetora e a colocarão sobre a arca da lei da aliança. Depois, cobrirão a cortina com couro durável. Estenderão por cima um pano todo azul e colocarão os varais no lugar. Sobre a mesa da presença, estenderão um pano azul e colocarão sobre ela os pratos, as tigelas, as taças e os jarros para as ofertas de libação. O pão que está continuamente ali permanecerá sobre ela. Estenderão sobre esses objetos um pano escarlate, cobrirão isso com couro durável e colocarão os varais no lugar. Tomarão um pano azul e cobrirão o candelabro da iluminação
juntamente com as suas lâmpadas, os seus cortadores de pavio, os seus apagadores e todos os seus jarros para o azeite usado para alimentá-lo. Depois, envolverão o candelabro e todos os seus acessórios em uma cobertura de couro durável e o colocarão sobre um suporte para transporte. Sobre o altar de ouro estenderão um pano azul, cobrirão isso com couro durável e colocarão os varais no lugar. Tomarão todos os utensílios usados para o ministério no santuário, envolvê-los-ão em um pano azul, cobrirão isso com couro durável e os colocarão sobre um suporte para transporte. Removerão as cinzas do altar de bronze e estenderão sobre ele um pano púrpura. Depois colocarão sobre ele todos os utensílios usados para o ministério no altar, incluindo os incensários, os garfos de carne, as pás e as bacias de aspersão. Sobre tudo isso, estenderão uma cobertura de couro durável e colocarão os varais no lugar. Depois que Arão e seus filhos terminarem de cobrir os utensílios sagrados e todos os objetos sagrados, e quando o acampamento estiver pronto para partir, só então os coatitas virão para fazer o transporte. Mas eles não devem tocar nas coisas sagradas, ou morrerão. Os coatitas transportarão as coisas que estão na tenda do encontro. Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, terá a responsabilidade do azeite para a iluminação, do incenso aromático, da oferta regular de cereais e do azeite da unção. Ele será responsável por todo o tabernáculo e por tudo o que nele há, incluindo seus utensílios sagrados e objetos. O Senhor disse a Moisés e Arão: Vejam que os clãs da tribo coatita não sejam destruídos do meio dos levitas, para que vivam e não morram. Quando se aproximarem das coisas santíssimas, façam o seguinte por eles: Arão e seus filhos entrarão no santuário e designarão a cada homem o seu trabalho e o que ele deve transportar. Mas os coatitas não devem entrar para olhar as coisas sagradas nem por um instante, ou morrerão. O Senhor disse a Moisés: Faça também um recenseamento dos gersonitas segundo as suas famílias e clãs. Conte todos os homens de 30 a 50 anos de idade que venham para servir no trabalho na tenda do encontro. Este é o serviço dos clãs gersonitas no que diz respeito ao transporte e ao outro trabalho. Eles transportarão as cortinas do tabernáculo, isto é, a tenda do encontro, a sua cobertura e a cobertura externa de couro durável, as cortinas da entrada da tenda do encontro, as cortinas do pátio que rodeia o tabernáculo e o altar, a cortina da entrada do pátio, as cordas e todos os equipamentos usados no serviço da tenda. Os gersonitas cuidarão de tudo o que precisa ser feito com essas coisas. Todo o seu serviço, seja de transporte ou de outro trabalho, deverá ser feito sob a direção de Arão e de seus filhos. Vocês designarão a eles, como responsabilidade, tudo o que devem transportar. Este é o serviço dos clãs gersonitas na tenda do encontro. Os seus deveres estarão sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Conte os meraritas segundo os seus clãs e famílias. Conte todos os homens de 30 a 50 anos de idade que venham para servir no trabalho na tenda do encontro. Como parte de todo o seu serviço na tenda, eles transportarão as tábuas do tabernáculo, os seus travessões, as colunas e as bases, bem como as colunas do pátio ao redor com as suas bases, estacas, cordas, todos os seus equipamentos e tudo o que se relaciona com o seu uso. Designem a cada homem as coisas específicas que ele deve transportar. Este é o serviço dos clãs meraritas no trabalho na tenda do encontro, sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Moisés, Arão e os líderes da comunidade contaram os coatitas segundo seus clãs e famílias. Todos os homens de 30 a 50 anos de idade que vieram para servir no trabalho na tenda do encontro, contados segundo os clãs, foram 2.750. Esse foi o total de todos os que serviam nos clãs coatitas na tenda do encontro. Moisés e Arão os contaram conforme a ordem do Senhor por meio de Moisés. Os gersonitas foram contados segundo seus clãs e famílias. Todos os homens de 30 a 50 anos de idade
que vieram para servir no trabalho na tenda do encontro, contados segundo os clãs e famílias, foram 2.630. Esse foi o total daqueles nos clãs gersonitas que serviam na tenda do encontro. Moisés e Arão os contaram conforme a ordem do Senhor. Os meraritas foram contados segundo seus clãs e famílias. Todos os homens de 30 a 50 anos de idade que vieram para servir no trabalho na tenda do encontro, contados segundo os clãs, foram 3.200. Esse foi o total daqueles nos clãs meraritas. Moisés e Arão os contaram conforme a ordem do Senhor, por meio de Moisés. Assim Moisés, Arão e os líderes de Israel contaram todos os levitas segundo os seus clãs e famílias. Todos os homens de 30 a 50 anos de idade que vieram para fazer o trabalho de serviço e de transporte da tenda do encontro somaram 8.580. Por ordem do Senhor, por meio de Moisés, cada um foi designado para o seu trabalho e informado do que deveria transportar. Assim foram contados, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. O Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas que enviem para fora do acampamento todo aquele que tiver uma doença de pele que o torne impuro, ou que tiver um fluxo, ou que estiver cerimonialmente impuro por causa de um morto. Enviem tanto homens como mulheres. Enviem-nos para fora do acampamento, para que não contaminem o acampamento onde eu habito no meio deles. Os israelitas assim fizeram. Enviaram-nos para fora do acampamento. Fizeram exatamente como o Senhor havia instruído a Moisés. O Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas: se um homem ou uma mulher prejudicar outra pessoa de alguma maneira e assim for infiel ao Senhor, essa pessoa é culpada e deve confessar o pecado que cometeu. Deve fazer plena restituição pelo dano causado, acrescentar 1/5 do valor e dar tudo à pessoa que prejudicou. Mas se essa pessoa não tiver parente próximo a quem se possa fazer a restituição pelo dano, a restituição pertencerá ao Senhor e deverá ser dada ao sacerdote, juntamente com o carneiro com o qual se faz propiciação pelo culpado. Todas as contribuições sagradas que os israelitas trouxerem a um sacerdote pertencerão a ele. As coisas sagradas pertencem aos seus donos, mas o que eles derem ao sacerdote pertencerá ao sacerdote. Depois, o Senhor disse a Moisés: fale aos israelitas e diga-lhes: se a esposa de um homem se desviar e for infiel a ele, de modo que outro homem tenha relações sexuais com ela, e isso ficar oculto ao marido, e a impureza dela não for detectada, pois não há testemunha contra ela, e ela não foi pega no ato, e se sentimentos de ciúme vierem sobre o marido e ele suspeitar da esposa, e ela estiver impura, ou se ele ficar ciumento e suspeitar dela mesmo que ela não esteja impura, então ele levará a esposa ao sacerdote. Ele também levará uma oferta em favor dela, 1/10 de efa de farinha de cevada. Não derramará azeite sobre ela nem colocará incenso, porque é uma oferta de cereais por ciúme, uma oferta de lembrança para chamar a atenção para a culpa. O sacerdote a fará aproximar-se e a colocará de pé perante o Senhor. Depois pegará a água sagrada em um jarro de barro e colocará um pouco de pó do chão do tabernáculo na água. Após fazer a mulher ficar de pé perante o Senhor, ele soltará o cabelo dela e colocará em suas mãos a oferta de lembrança, a oferta de cereais por ciúme, enquanto ele mesmo segura a água amarga que traz maldição. Então o sacerdote colocará a mulher sob juramento e lhe dirá: se nenhum outro homem teve relações sexuais com você, e você não se desviou nem se tornou impura enquanto casada com o seu marido, que esta água amarga que traz maldição não lhe cause dano. Mas se você se desviou enquanto casada com o seu marido e se tornou impura por ter relações sexuais com um homem que não é o seu marido, aqui o sacerdote colocará a mulher sob esta maldição. Que o Senhor faça você tornar-se uma maldição entre o seu povo, quando fizer o seu ventre abortar e o seu abdômen inchar. Que esta água que traz maldição entre em seu corpo, fazendo o abdômen inchar ou o ventre abortar. Então a mulher dirá: Amém. Assim seja. O sacerdote escreverá essas maldições em um rolo
e depois as lavará na água amarga. Fará a mulher beber a água amarga que traz maldição, e essa água que traz maldição e causa amargo sofrimento entrará nela. O sacerdote tomará das mãos dela a oferta de cereais por ciúme, a agitará perante o Senhor e a levará ao altar. Depois pegará um punhado da oferta de cereais como porção memorial e a queimará no altar. Em seguida, fará a mulher beber a água. Se ela se tornou impura e foi infiel ao marido, este será o resultado. Quando for obrigada a beber a água que traz maldição e causa amargo sofrimento, esta entrará nela. O seu abdômen inchará e o seu ventre abortará, e ela se tornará uma maldição. Se, porém, a mulher não se tornou impura, mas está limpa, será declarada inocente e poderá ter filhos. Esta, pois, é a lei do ciúme. Quando uma mulher se desvia e se torna impura enquanto casada com o seu marido, ou quando sentimentos de ciúme vêm sobre um homem porque ele suspeita da esposa, o sacerdote a fará ficar de pé perante o Senhor e aplicará a ela toda esta lei. O marido será inocente de qualquer culpa, mas a mulher carregará as consequências do seu pecado. O Senhor disse a Moisés: fale aos israelitas e diga-lhes: se um homem ou uma mulher quiser fazer um voto especial, o voto de Nazireu, para se dedicar ao Senhor, deverá abster-se de vinho e de outra bebida fermentada, e não beberá vinagre feito de vinho ou de outra bebida fermentada. Não beberá suco de uva, nem comerá uvas frescas ou passas, enquanto durar o seu voto de Nazireu. Não comerá nada que provenha da videira, nem mesmo as sementes ou as cascas. Durante todo o período do seu voto de Nazireu, nenhuma lâmina tocará a sua cabeça. Ele deverá ser santo até que termine o período da sua dedicação ao Senhor. Deverá deixar o cabelo crescer. Durante todo o período da sua dedicação ao Senhor, o Nazireu não se aproximará de nenhum cadáver. Mesmo que morra o seu próprio pai, ou mãe, ou irmão, ou irmã, ele não se tornará cerimonialmente impuro por causa deles, porque o símbolo da sua dedicação a Deus está sobre a sua cabeça. Durante todo o período da sua dedicação, ele é consagrado ao Senhor. Se alguém morrer repentinamente na presença do Nazireu, contaminando assim o cabelo que simboliza a sua dedicação, ele raspará a cabeça no 7º dia, o dia da sua purificação. No 8º dia, levará o sacerdote, na entrada da tenda do encontro, 2 rolas ou 2 pombinhos. O sacerdote oferecerá um como sacrifício pelo pecado e o outro como holocausto, para fazer propiciação pelo Nazireu, porque ele pecou ao estar na presença de um cadáver. No mesmo dia, ele consagrará novamente a sua cabeça. Rededicará ao Senhor o período da sua dedicação e trará um cordeiro macho de 1 ano como oferta pela culpa. Os dias anteriores não contarão, porque ele se contaminou durante o período da sua dedicação. Esta é a lei do Nazireu. Quando terminar o período da sua dedicação, ele será levado à entrada da tenda do encontro. Ali, apresentará as suas ofertas ao Senhor: um cordeiro macho de 1 ano, sem defeito, para o holocausto; uma cordeira de 1 ano, sem defeito, para sacrifício pelo pecado; um carneiro sem defeito, para oferta de comunhão, juntamente com as suas ofertas de cereais e de libação; e uma cesta de pães sem fermento, feitos da melhor farinha, bolos grossos amassados com azeite e pães finos untados com azeite. O sacerdote apresentará tudo isso perante o Senhor e oferecerá o sacrifício pelo pecado e o holocausto. Apresentará a cesta de pães sem fermento e sacrificará o carneiro como oferta de comunhão ao Senhor, juntamente com a sua oferta de cereais e de libação. Então, na entrada da tenda do encontro, o Nazireu raspará o cabelo que simboliza a sua dedicação. Pegará o cabelo e o colocará no fogo que está debaixo do sacrifício da oferta de comunhão. Depois que o Nazireu raspar o cabelo da sua dedicação, o sacerdote colocará em suas mãos uma espádua cozida do carneiro, um bolo grosso e um pão fino da cesta, todos sem fermento. O sacerdote os agitará perante o Senhor como oferta ritualmente movida. São santos e pertencem ao sacerdote, juntamente com o peito agitado e a coxa apresentada.
Depois disso, o nazireu poderá beber vinho. Esta é a lei do nazireu, que faz votos de ofertas ao Senhor, de acordo com a sua dedicação. Além de tudo o que mais puder oferecer, ele deverá cumprir os votos que fez, conforme a lei do nazireu. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão e a seus filhos: assim vocês abençoarão os israelitas. Digam-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor volte o seu rosto para ti e te dê paz. Assim eles porão o meu nome sobre os israelitas, e eu os abençoarei. Quando Moisés terminou de montar o tabernáculo, ungiu-o e o consagrou com todos os seus utensílios. Ungiu e consagrou também o altar com todos os seus utensílios. Então os líderes de Israel, os chefes das famílias que eram os líderes das tribos responsáveis pelos recenseados, fizeram ofertas. Trouxeram como presentes ao Senhor 6 carros cobertos e 12 bois, um boi de cada líder e um carro de cada 2. Apresentaram-nos diante do tabernáculo. O Senhor disse a Moisés: aceite estes deles, para que sejam usados no trabalho da tenda do encontro. Entregue-os aos levitas, conforme as necessidades do trabalho de cada um. Moisés tomou os carros e os bois e os deu aos levitas. Deu 2 carros e 4 bois aos gersonitas, conforme as necessidades do seu trabalho. E deu 4 carros e 8 bois aos meraritas, conforme as necessidades do seu trabalho. Todos estavam sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Mas Moisés não deu nenhum aos coatitas, porque eles eram responsáveis por transportar nos ombros as coisas sagradas que lhes foram confiadas. Quando o altar foi ungido, os líderes trouxeram as suas ofertas para sua dedicação e as apresentaram diante do altar, pois o Senhor havia dito a Moisés: cada dia um líder trará a sua oferta para a dedicação do altar. O que trouxe a sua oferta no primeiro dia foi Naasson, filho de Aminadab, da tribo de Judá. A sua oferta foi um prato de prata pesando 1,5 kg e uma bacia de prata para aspersão pesando 840 gramas, ambos segundo o peso do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com azeite, como oferta de cereais. Um prato de ouro pesando 120 gramas, cheio de incenso. Um novilho, um carneiro e um cordeiro macho de 1 ano para o holocausto. Um bode macho para sacrifício pelo pecado. E 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes machos e 5 cordeiros machos de 1 ano para sacrifício de comunhão. Esta foi a oferta de Naasson, filho de Aminadab. No segundo dia, Natanael, filho de Zuar, líder de Issacar, trouxe a sua oferta. A oferta que trouxe foi um prato de prata pesando 1,5 kg e uma bacia de prata para aspersão pesando 840 gramas, ambos segundo o peso do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com azeite, como oferta de cereais. Um prato de ouro pesando 120 gramas, cheio de incenso. Um novilho, um carneiro e um cordeiro macho de 1 ano para o holocausto. Um bode macho para sacrifício pelo pecado. E 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes machos e 5 cordeiros machos de 1 ano para sacrifício de comunhão. Esta foi a oferta de Natanael, filho de Zuar. No terceiro dia, Eliabe, filho de Helon, líder do povo de Zebulon, trouxe a sua oferta. A sua oferta foi um prato de prata pesando 1,5 kg e uma bacia de prata para aspersão pesando 840 gramas, ambos segundo o peso do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com azeite, como oferta de cereais. Um prato de ouro pesando 120 gramas, cheio de incenso. Um novilho, um carneiro e um cordeiro macho de 1 ano para o holocausto. Um bode macho para sacrifício pelo pecado e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes machos.
e 5 cordeiros machos de 1 ano para sacrifício de comunhão. Esta foi a oferta de Eliabe, filho de Helom. No 4º dia, Elisur, filho de Seder, líder do povo de Rubem, trouxe a sua oferta. A sua oferta foi um prato de prata, pesando 1,5 kg, e uma bacia de prata para aspersão, pesando 840 gramas. Ambos, segundo o peso do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com azeite, como oferta de cereais. Um prato de ouro pesando 120 gramas, cheio de incenso. Um novilho, um carneiro e um cordeiro macho de 1 ano para holocausto. Um bode macho para sacrifício pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes machos e 5 cordeiros machos de 1 ano para sacrifício de comunhão. Esta foi a oferta de Elisur, filho de Seder. No 5º dia, Selumiel, filho de Zurizadai, líder do povo de Simeão, trouxe a sua oferta. A sua oferta foi um prato de prata pesando 1,5 kg e uma bacia de prata para aspersão pesando 840 gramas. Ambos segundo o peso do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com azeite, como oferta de cereais. Um prato de ouro pesando 120 gramas, cheio de incenso. Um novilho, um carneiro e um cordeiro macho de 1 ano para holocausto. Um bode macho para sacrifício pelo pecado. E 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes machos e 5 cordeiros machos de 1 ano para sacrifício de comunhão. Esta foi a oferta de Selumiel, filho de Zurizadai. No 6º dia, Eliasafe, filho de Deuel, líder do povo de Gade, trouxe a sua oferta. A sua oferta foi um prato de prata pesando 1,5 kg e uma bacia de prata para aspersão, pesando 840 gramas. Ambos segundo o peso do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com azeite, como oferta de cereais. Um prato de ouro pesando 120 gramas, cheio de incenso. Um novilho, um carneiro e um cordeiro macho de 1 ano para o holocausto. Um bode macho para sacrifício pelo pecado. E 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes machos e 5 cordeiros machos de 1 ano para sacrifício de comunhão. Esta foi a oferta de Eliasafe, filho de Deuel. No 7º dia, Elisama, filho de Amiúde, líder do povo de Efraim, trouxe a sua oferta. A sua oferta foi um prato de prata pesando 1,5 kg e uma bacia de prata para aspersão, pesando 840 gramas. Ambos segundo o peso do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com azeite, como oferta de cereais. Um prato de ouro pesando 120 gramas, cheio de incenso. Um novilho, um carneiro e um cordeiro macho de 1 ano para holocausto. Um bode macho para sacrifício pelo pecado. E 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes machos e 5 cordeiros machos de 1 ano para sacrifício de comunhão. Esta foi a oferta de Elisama, filho de Amiúde. No 8º dia, Gamaliel, filho de Pedazur, líder do povo de Manassés, trouxe a sua oferta. A sua oferta foi um prato de prata, pesando 1,5 kg, e uma bacia de prata para aspersão, pesando 840 gramas. Ambos segundo o peso do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com azeite, como oferta de cereais. Um prato de ouro pesando 120 gramas, cheio de incenso. Um novilho, um carneiro e um cordeiro macho de 1 ano para holocausto. Um bode macho para sacrifício pelo pecado. E 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes machos e 5 cordeiros machos de 1 ano para sacrifício de comunhão. Esta foi a oferta de Gamaliel, filho de Pedazur. No 9º dia, Abidã, filho de Gideone, líder do povo de Benjamim, trouxe a sua oferta. A sua oferta foi um prato de prata, pesando 1,5 kg, e uma bacia de prata para aspersão,
pesando 840 gramas, ambos segundo o peso do santuário. Cada um cheio da melhor farinha amassada com azeite, como oferta de cereais. Um prato de ouro, pesando 120 gramas, cheio de incenso. Um novilho, um carneiro e um cordeiro macho de 1 ano para holocausto. Um bode macho para sacrifício pelo pecado. E 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes machos e 5 cordeiros machos, de 1 ano para sacrifício de comunhão. Esta foi a oferta de Abidã, filho de Gideone. No 10º dia, Aiezer, filho de Amizadai, líder do povo de Dan, trouxe a sua oferta. A sua oferta foi um prato de prata pesando 1,5 kg e uma bacia de prata para aspersão, pesando 840 gramas, ambos segundo o peso do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com azeite, como oferta de cereais. Um prato de ouro pesando 120 gramas, cheio de incenso. Um novilho, um carneiro e um cordeiro macho de 1 ano para holocausto. Um bode macho para sacrifício pelo pecado. E 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes machos e 5 cordeiros machos de 1 ano para sacrifício de comunhão. Esta foi a oferta de Aiezer, filho de Amizadai. No 11º dia, Pagiel, filho de Ocrã, líder do povo de Aser, trouxe a sua oferta. A sua oferta foi um prato de prata pesando 1,5 kg e uma bacia de prata para aspersão, pesando 840 gramas, ambos segundo o peso do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com azeite, como oferta de cereais. Um prato de ouro pesando 120 gramas, cheio de incenso. Um novilho, um carneiro e um cordeiro macho de 1 ano para holocausto. Um bode macho para sacrifício pelo pecado. E 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes machos e 5 cordeiros machos de 1 ano para sacrifício de comunhão. Esta foi a oferta de Pagiel, filho de Ocrã. No 12º dia, Aira, filho de Enã, líder do povo de Naftali, trouxe a sua oferta. A sua oferta foi um prato de prata pesando 1,5 kg e uma bacia de prata para aspersão, pesando 840 gramas, ambos segundo o peso do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com azeite, como oferta de cereais. Um prato de ouro pesando 120 gramas, cheio de incenso. Um novilho, um carneiro e um cordeiro macho de 1 ano para holocausto. Um bode macho para sacrifício pelo pecado. E 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes machos e 5 cordeiros machos de 1 ano para sacrifício de comunhão. Esta foi a oferta de Aira, filho de Enã. Estas foram as ofertas dos líderes israelitas para a dedicação do altar quando foi ungido: 12 pratos de prata, 12 bacias de prata para aspersão e 12 pratos de ouro. Cada prato de prata pesava 1,5 kg e cada bacia 840 gramas. No total, os objetos de prata pesaram 28 kg e 800 gramas, segundo o peso do santuário. Os 12 pratos de ouro cheios de incenso pesavam 120 gramas cada um, segundo o peso do santuário. No total, o ouro dos pratos pesou 1 kg e 440 gramas. O total de animais para o holocausto foi 12 novilhos, 12 carneiros e 12 cordeiros machos de 1 ano, juntamente com as suas ofertas de cereais. 12 bodes machos foram usados para o sacrifício pelo pecado. O total de animais para o sacrifício de comunhão foi 24 bois, 60 carneiros, 60 bodes machos e 60 cordeiros machos de 1 ano. Estas foram as ofertas para a dedicação do altar, depois de ele ter sido ungido. Quando Moisés entrava na tenda do encontro para falar com o Senhor, ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório, entre os 2 querubins que estão sobre a arca da lei da aliança. Assim o Senhor falava com ele. O Senhor disse a Moisés: fale a Arão e diga-lhe: quando você acender as lâmpadas, as 7 lâmpadas deverão iluminar a área à frente do candelabro. Arão assim fez.
Ele acertou as lâmpadas para que iluminassem a frente do candelabro, exatamente como o Senhor havia ordenado a Moisés. Esta é a descrição do candelabro. Ele foi feito de ouro batido, desde a sua base até as suas flores. O candelabro foi feito conforme o modelo que o Senhor havia mostrado a Moisés. O Senhor disse a Moisés: separe os levitas do meio dos israelitas e torne-os cerimonialmente puros. Para purificá-los, faça o seguinte: asperja sobre eles a água da purificação. Depois, faça com que raspem todo o corpo, lavem as suas roupas e assim se purifiquem. Faça com que tragam um novilho com a sua oferta de cereais da melhor farinha amassada com azeite. Você deverá trazer um segundo novilho para sacrifício pelo pecado. Traga os levitas à frente da tenda do encontro e reúna toda a comunidade israelita. Você deverá trazer os levitas perante o Senhor, e os israelitas imporão as mãos sobre eles. Arão apresentará os levitas perante o Senhor como oferta ritualmente movida da parte dos israelitas, para que estejam prontos para realizar o trabalho do Senhor. Então os levitas imporão as mãos sobre a cabeça dos novilhos. Use um para sacrifício pelo pecado ao Senhor, e o outro para o holocausto, a fim de fazer propiciação pelos levitas. Faça os levitas ficarem de pé diante de Arão e de seus filhos, e apresente-os como oferta ritualmente movida ao Senhor. Assim você separará os levitas dos demais israelitas, e os levitas serão meus. Depois de ter purificado os levitas e apresentado-os como oferta ritualmente movida, eles virão para realizar o seu trabalho na tenda do encontro. Eles são os israelitas que me são dados inteiramente. Eu os tomei como meus, em lugar dos primogênitos, o primeiro filho macho de cada mulher israelita. Todo primogênito macho em Israel, tanto de homens como de animais, é meu. Quando feri todos os primogênitos no Egito, eu os consagrei para mim. E tomei os levitas em lugar de todos os primogênitos dos filhos de Israel. Do meio de todos os israelitas, dei os levitas como presentes a Arão e a seus filhos para realizarem o trabalho na tenda do encontro em favor dos israelitas e para fazerem propiciação por eles, para que nenhuma praga atinja os israelitas quando se aproximarem do santuário. Moisés, Arão e toda a comunidade israelita fizeram com os levitas exatamente como o Senhor havia ordenado a Moisés. Os levitas se purificaram e lavaram as suas roupas. Então Arão os apresentou como oferta ritualmente movida perante o Senhor e fez propiciação por eles para purificá-los. Depois disso, os levitas vieram realizar o seu trabalho na tenda do encontro, sob a supervisão de Arão e de seus filhos. Fizeram com os levitas exatamente como o Senhor havia ordenado a Moisés. O Senhor disse a Moisés: isto se aplica aos levitas. Homens de 25 anos para cima deverão participar do trabalho na tenda do encontro, mas aos 50 anos de idade deverão retirar-se dos seus deveres regulares e não trabalhar mais. Poderão auxiliar os seus irmãos no cumprimento dos deveres na tenda do encontro, mas eles mesmos não deverão realizar o trabalho. É assim que você designará as responsabilidades dos levitas. O Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, no primeiro mês do segundo ano depois que saíram do Egito. Ele disse: façam os israelitas celebrarem a Páscoa no tempo designado. Celebrem-na no tempo designado, ao entardecer do 14º dia deste mês, de acordo com todas as suas leis e regulamentos. Moisés ordenou aos israelitas que celebrassem a Páscoa, e eles a celebraram no deserto do Sinai, ao entardecer do 14º dia do primeiro mês. Os israelitas fizeram tudo, exatamente como o Senhor havia ordenado a Moisés. Mas alguns deles não puderam celebrar a Páscoa naquele dia, porque estavam cerimonialmente impuros por causa de um cadáver. Por isso, naquele mesmo dia, aproximaram-se de Moisés e de Arão e disseram a Moisés: tornamo-nos impuros por causa de um cadáver. Mas por que deveríamos ser impedidos de apresentar a oferta do Senhor com os outros israelitas no tempo designado? Moisés respondeu-lhes: esperem até que eu descubra o que o Senhor ordena a respeito de vocês. Então o Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas: quando qualquer de vocês ou dos seus descendentes
estiver impuro por causa de um cadáver, ou estiver longe, em viagem, ainda assim deverá celebrar a Páscoa do Senhor. Mas deverá fazê-lo no 14º dia do segundo mês, ao entardecer. Comerão o cordeiro com pães sem fermento e ervas amargas. Não deixarão nada até amanhã, nem quebrarão nenhum dos seus ossos. Ao celebrarem a Páscoa, deverão seguir todos os regulamentos. Mas se alguém que estiver cerimonialmente puro e não estiver em viagem deixar de celebrar a Páscoa, será eliminado do seu povo por não ter apresentado a oferta do Senhor no tempo designado. Essa pessoa carregará as consequências do seu pecado. Um estrangeiro que viver entre vocês também deverá celebrar a Páscoa do Senhor de acordo com as suas leis e regulamentos. Vocês terão os mesmos regulamentos tanto para o estrangeiro como para o natural da terra. No dia em que o tabernáculo, a tenda da lei da aliança, foi armado, a nuvem o cobriu. Do entardecer até a manhã, a nuvem sobre o tabernáculo tinha a aparência de fogo. Assim continuou sendo. A nuvem o cobria, e a noite parecia fogo. Sempre que a nuvem se elevava de cima da tenda, os israelitas partiam. Onde a nuvem parava, os israelitas acampavam. À ordem do Senhor, os israelitas partiam, e à sua ordem acampavam. Enquanto a nuvem ficava sobre o tabernáculo, eles permaneciam acampados. Quando a nuvem permanecia sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas obedeciam à ordem do Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava sobre o tabernáculo apenas alguns dias. À ordem do Senhor acampavam e à sua ordem partiam. Às vezes, a nuvem ficava só do entardecer até a manhã. Quando se elevava pela manhã, eles partiam. Fosse de dia ou de noite, sempre que a nuvem se elevava, eles partiam. Fosse por 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, enquanto a nuvem ficava sobre o tabernáculo, os israelitas permaneciam acampados e não partiam. Mas quando ela se elevava, partiam. À ordem do Senhor acampavam, e à ordem do Senhor partiam. Obedeciam à ordem do Senhor, conforme a sua ordem por meio de Moisés. O Senhor disse a Moisés: faça 2 trombetas de prata batida. Use-as para convocar a comunidade e para dar o sinal de partida aos acampamentos. Quando as 2 trombetas forem tocadas, toda a comunidade deverá reunir-se perante você na entrada da tenda do encontro. Se apenas uma for tocada, os líderes, os chefes dos clãs de Israel, deverão reunir-se perante você. Quando for dado um toque de alarme, as tribos acampadas a leste deverão partir. Ao segundo toque de alarme, os acampamentos do lado sul deverão partir. O toque de alarme será o sinal para a partida. Para reunir a assembleia, toquem as trombetas, mas não com o sinal de alarme. Os filhos de Arão, os sacerdotes, tocarão as trombetas. Isso será uma lei perpétua para vocês e para as gerações futuras. Quando vocês entrarem em batalha na sua própria terra contra um inimigo que os oprime, toquem um alarme com as trombetas. Então vocês serão lembrados perante o Senhor, o seu Deus, e serão salvos dos seus inimigos. Também nos seus tempos de alegria, nas festas fixas e nos dias das festas da lua nova, toquem as trombetas sobre os seus holocaustos e sacrifícios de comunhão, e elas serão um memorial para vocês perante o seu Deus. Eu sou o Senhor, o seu Deus. No 20º dia do segundo mês do segundo ano, a nuvem se elevou de cima do tabernáculo da lei da aliança. Então os israelitas partiram do deserto do Sinai e viajaram de lugar em lugar até que a nuvem parou no deserto de Parã. Partiram pela primeira vez à ordem do Senhor, por meio de Moisés. As divisões do acampamento de Judá partiram primeiro, sob a sua bandeira. Naasson, filho de Aminadab, estava no comando. Natanael, filho de Zoar, comandava a divisão da tribo de Issacar. E Eliabe, filho de Helom, comandava a divisão da tribo de Zebulon. Depois, o tabernáculo foi desmontado, e os gersonitas e meraritas que o transportavam partiram. As divisões do acampamento de Ruben partiram em seguida, sob a sua bandeira. Elisur, filho de Sedeir, estava no comando. Selumiel, filho de Zurizadai,
comandava a divisão da tribo de Simeão. E Eliasef, filho de Deuel, comandava a divisão da tribo de Gade. Então os coatitas partiram, transportando as coisas sagradas. O tabernáculo deveria ser armado antes de eles chegarem. As divisões do acampamento de Efraim partiram em seguida, sob a sua bandeira. Elisama, filho de Amiúde, estava no comando. Gamaliel, filho de Pedazur, comandava a divisão da tribo de Manassés. E Abidã, filho de Gideone, comandava a divisão da tribo de Benjamim. Finalmente, como retaguarda de todas as unidades, as divisões do acampamento de Dan partiram sob as suas bandeiras. Aiezer, filho de Amizadai, estava no comando. Pagiel, filho de Ocrã, comandava a divisão da tribo de Aser. E Aira, filho de Enã, comandava a divisão da tribo de Naftali. Esta foi a ordem de marcha das divisões israelitas quando partiam. Moisés disse a Robabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: estamos partindo para o lugar sobre o qual o Senhor disse: eu o darei a vocês. Venha conosco, e nós o trataremos bem, pois o Senhor prometeu coisas boas a Israel. Ele respondeu: não, eu não irei. Vou voltar para a minha própria terra e para o meu próprio povo. Mas Moisés disse: por favor, não nos deixe. Você sabe onde devemos acampar no deserto e pode ser os nossos olhos. Se você vier conosco, compartilharemos com você todas as coisas boas que o Senhor nos der. Assim partiram do monte do Senhor e viajaram por 3 dias. A arca da aliança do Senhor ia à frente deles durante esses 3 dias, para encontrar-lhes um lugar de descanso. A nuvem do Senhor estava sobre eles de dia, quando partiam do acampamento. Sempre que a arca partia, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, sejam dispersos os teus inimigos, fujam da tua presença os teus adversários. Sempre que ela parava, ele dizia: repousa, Senhor, entre os incontáveis milhares de Israel.